Emiliano, 45 anos, CEO da Monteiro Engenharia, com a fortuna de um sheik e a paciência de um monge budista, prestes a esgotar. Não que faltasse dinheiro para resolver seus problemas, muito pelo contrário. O problema era a vida real, desprovida de planilhas e contas bancárias ilimitadas. Em uma terça-feira caótica na drogaria central de Curitiba, com os cabelos impecavelmente alinhados e o terno de grife, ele se viu refém de uma cena que o dinheiro não compra. Sua filha, Mariana, de apenas 4 anos, em um ataque de choro digno de ópera, atirando pomadas e esmaltes pelo corredor enquanto o carrinho de compras seguia seu próprio rumo desgovernado. Para coroar o espetáculo, seu celular, vital para uma reunião importantíssima em 10 minutos, escorregou da mão suada e se estraçalhou no chão. Foi nesse exato instante, com Enzo à beira de um colapso e as pessoas lançando olhares de reprovação, que uma voz serena e inesperada ecoou por entre os gritos de Mariana. Enzo, não é mesmo? A cabeça de Enzo girou, incrédulo. Uma mulher jovem de jaleco branco, com um sorriso gentil e olhos incrivelmente calmos, aproximou-se. Isadora, a funcionária da farmácia. Para surpresa de Enzo, que detestava ser ajudado, Isadora estendeu as mãos para a pequena Mariana. E o que aconteceu a seguir foi um milagre. A menina, que berrava segundos antes, calou-se no colo da estranha, aninhando-se. Enzo, em choque, apenas observava. Isadora, com uma naturalidade que desarmava, ofereceu um cartão. Se precisar de babás, conheço algumas ótimas. Enzo pegou o cartão automaticamente, convencido de que jamais o usaria. Mal sabia ele que aquele pedaço de papel seria o ponto de partida de uma revolução em sua vida. 3 semanas se arrastaram, e a vida de Enzo, antes um caos controlado por sua fortuna, desmoronou em uma sucessão de desastres domésticos. A empregada Dona Zilda, sua fiel escudeira há anos, havia contraído uma gripe virulenta e estava de molho. A babá, Madame Colette, uma francesa com a rigidez de uma estátua de mármore, alegou uma emergência familiar na Europa e partiu sem aviso. Para completar o cenário apocalíptico, a creche de Mariana foi fechada preventivamente devido a um surto avassalador de conjuntivite que se espalhava como fogo em palha seca pela cidade. Enzo se viu preso, um CEO de milhões paralisado pela simples e aterrorizante realidade de uma criança pequena sem ninguém para cuidar. O pânico começou a se instalar. Uma apresentação crucial para investidores estrangeiros estava agendada para o dia seguinte, um marco na expansão da Monteiro Engenharia. Horas de trabalho árduo, noites sem dormir, tudo dependia daquele encontro. E lá estava ele, o poderoso Enzo, andando em círculos pelo apartamento luxuoso, o telefone na mão, a lista de contatos em branco. Não havia parentes próximos, amigos que pudessem ajudar estavam igualmente presos em suas rotinas. Sua mente, treinada para resolver problemas complexos de engenharia, estava em curto-circuito diante do dilema mais básico da paternidade. Foi então que, em um ato de desespero que contrariava toda a sua natureza reclusa e orgulhosa, seus olhos bateram no cartão de Isadora, esquecido sobre a mesa de centro. Ele hesitou por um momento, a voz dela, tão calma na farmácia, parecendo um eco distante. Engoliu o orgulho e discou. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz suave e familiar atender. Isadora, pois não? Enzo pigarreou, sentindo-se um tanto patético. Oi, Isadora. É o Enzo. Da farmácia, lembra? A Mariana, minha filha. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Enzo temeu que ela tivesse esquecido ou, pior, que o ignorasse. Mas Isadora, com sua memória surpreendente, respondeu com um tom que demonstrava que não só lembrava, como se importava. Ah, sim, claro, o senhor e a pequena Mariana. Está tudo bem? Enzo desabafou, a voz embargada, explicando a situação catastrófica. Para sua surpresa, Isadora não demonstrou surpresa ou desdém. Em vez disso, perguntou: quando o senhor precisa? Ao saber que era para o dia seguinte, um dia de folga para ela, Isadora aceitou sem rodeios. Chego às 7 da manhã. Não se preocupe. Aquele não se preocupe soou como a mais bela melodia para os ouvidos exaustos de Enzo. No dia seguinte, Isadora chegou pontualmente. Sem o jaleco da farmácia, ela trazia uma aura diferente, mais leve, com uma blusa simples e jeans. Ao entrar no apartamento, ela não se impressionou com o luxo ou com o silêncio pesado. Mariana, ainda sonolenta, a reconheceu instantaneamente, soltando um pequeno Dora, antes de se aninhar nos braços dela. Enzo observou maravilhado como Isadora, com uma eficiência silenciosa, transformou o caos doméstico em ordem. Em poucos minutos, as roupas de Mariana estavam dobradas, os brinquedos guardados e, para o espanto de Enzo, um cheiro delicioso de sopa caseira começou a emanar da cozinha.
Era algo que não acontecia ali desde que Júlia, sua falecida esposa, havia partido. Isadora não era apenas uma cuidadora, ela era uma força restauradora. No final do dia, com Mariana adormecida e o apartamento surpreendentemente arrumado, Enzo sentiu um alívio que não experimentava há anos. Isadora, ele começou, a voz um pouco rouca pela emoção. Eu preciso de você. Você se importaria de vir 2 vezes por semana? Nos seus dias de folga, claro. Eu pago o que for preciso. Isadora sorriu, um sorriso genuíno e acolhedor. Senhor Enzo, eu adoraria. A Mariana é uma fofa. Aquele acordo, inicialmente apenas uma solução para um problema imediato, era, na verdade, o início de algo muito maior. Um novo capítulo na vida da família Monteiro, onde a simplicidade e o carinho começavam a preencher o vazio deixado pela perda. Os dias de Isadora no apartamento de Enzo se tornaram uma rotina esperada, um sopro de ar fresco no ambiente antes tão opressor. A mudança mais notável era em Mariana. A menina, antes frequentemente chorosa e apática, começou a florescer como uma flor regada após uma longa estiagem. Seus olhos brilhavam mais, seus sorrisos eram mais frequentes, e as gargalhadas ecoavam pelos cômodos, preenchendo o vazio. Ela passou a dormir a noite toda, sem os pesadelos que antes a assombravam, e seus dias eram repletos de brincadeiras e novas descobertas. Enzo observava essas transformações com uma mistura de fascínio e surpresa. Certa tarde, ele abordou Isadora, curioso. Isadora, o que você faz com ela? Ela está diferente. Para melhor. Isadora sorriu, um sorriso que transmitia calma e compreensão. Apenas dou atenção, Sr. Enzo. E converso. Crianças precisam de rotina e de se sentirem seguras para se expressarem. Foi a partir dessa conversa que Isadora começou a, delicadamente, tocar em um assunto que Enzo evitava a todo custo, a mãe de Mariana, Júlia. Enzo, paralisado pela dor da perda, não conseguia sequer pronunciar o nome da esposa, muito menos falar sobre ela com a filha. Isadora, com sua sensibilidade ímpar, começou a introduzir Júlia nas conversas com Mariana, mostrando fotos e incentivando a menina a contar histórias. Sua mãe era muito linda, Mariana. E ela te amava muito, sabia? Dizia Isadora com uma ternura que desarmava. Enzo, a princípio, sentia um nó na garganta, mas a cada dia, observava a forma leve e natural com que Isadora manejava o luto de Mariana. Ele percebeu que ao permitir que a filha se expressasse e lembrasse da mãe, a dor não era amplificada, mas sim acolhida e processada. Uma gratidão profunda e silenciosa começou a crescer em seu peito por Isadora. A transformação de Enzo não era menos impressionante. Impulsionado pela alegria recém-descoberta de Mariana, ele começou a mudar seus próprios hábitos. Antes, suas longas horas na empresa o afastavam de casa, mas agora, ele encontrava desculpas para chegar mais cedo. Ansioso para presenciar as interações entre Isadora e Mariana, ele passou a gostar de ouvir as histórias do dia, os relatos das brincadeiras e as pequenas vitórias de Mariana. Isadora, por sua vez, não se furtava a ser direta, mesmo que isso o incomodasse inicialmente. Senhor Enzo, Mariana sente falta do senhor. Ela precisa do seu tempo, não apenas dos seus presentes, ela disse em uma ocasião, sem rodeios. A confrontação, que vindo de qualquer outra pessoa seria recebida com irritação, vinda de Isadora, foi absorvida por Enzo como uma verdade incômoda, mas necessária. Ele começou a dedicar blocos de tempo exclusivos para Mariana, participando de suas brincadeiras e lendo para ela antes de dormir. A conexão entre pai e filha, antes frágil e permeada pela dor, começava a se fortalecer. Nesse processo de reconstrução, Enzo começou a enxergar Isadora de uma forma diferente. Ela não era como as outras mulheres em seu círculo social, que se deslumbravam com sua riqueza e tentavam se aproximar por interesse. Isadora era autêntica, prática e desinteressada. Ela não se impressionava com o luxo de seu apartamento ou com a marca de seu carro. O que a movia era o cuidado e a conexão genuína, principalmente com Mariana. Ele percebeu que o sentimento que nutria por ela ia além da gratidão, era algo mais profundo. Um reconhecimento de uma alma pura e um desejo de proximidade que ele não sentia há muito tempo. A presença de Isadora não apenas organizava sua casa, mas também começava a organizar seu coração. O sol de uma tarde agradável de sábado convidava ao ar livre, e Enzo, em um esforço genuíno para passar mais tempo de qualidade com Mariana, decidiu levá-la ao parque. A presença de Isadora era um bônus que ele não podia negar que ansiava. Observar as duas juntas, Isadora pacientemente ensinando Mariana a empinar pipa, era um bálsamo para sua alma antes tão atribulada. Um sorriso genuíno e relaxado brincava em seus lábios, algo raro antes de Isadora.
Foi então que um homem alto, com um sorriso fácil e um olhar que transmitia uma simpatia imediata, se aproximou. Dora? Quanto tempo, prima! Exclamou, abraçando Isadora com carinho. Enzo observou a cena, o sorriso congelando em seu rosto. Isadora apresentou o recém-chegado. Enzo, este é meu primo André. André, este é o senhor Enzo e a pequena Mariana. André, sem qualquer formalidade, abaixou-se para cumprimentar Mariana, que prontamente se aninhou nele, rindo das brincadeiras que o primo de Isadora fazia. A naturalidade da interação entre André e Isadora, os risos, o modo como ele segurava a mão dela por um instante enquanto conversavam sobre trivialidades familiares, gerou uma fisgada em Enzo. Uma sensação estranha e incômoda começou a se espalhar por seu peito. Era um sentimento que ele não identificava de imediato, mas que o apertava, um misto de irritação e algo mais profundo, algo que ele havia esquecido como era sentir. Enquanto André se despedia, prometendo um encontro em breve, Enzo se viu lutando contra um turbilhão de emoções. Ciúme. A palavra irrompeu em sua mente com a força de um raio. Ciúme? Ele, Enzo Monteiro, sentindo ciúme de uma funcionária de farmácia que cuidava de sua filha? A ideia era absurda, mas a sensação era inegável. O episódio no parque foi um catalisador. Aquela fisgada desconfortável o forçou a refletir sobre o que Isadora realmente significava para ele. Não era apenas gratidão pela ajuda com Mariana, nem um apreço pela sua eficiência. Era algo que transcendia o profissional, algo que tocava o pessoal, o íntimo. Ele a queria mais perto, de uma forma que o assustava e o fascinava ao mesmo tempo. A autenticidade dela, a forma como ela o desafiava sutilmente e trazia luz para sua casa, tudo isso o havia cativado. Em um impulso que o surpreendeu tanto quanto a qualquer um, Enzo tomou uma decisão. Ele precisava entender o que sentia, precisava dar um passo à frente. Isadora, ele disse, a voz mais rouca do que o normal, eu gostaria de te convidar para jantar. Em um restaurante. Como forma de agradecimento por tudo que tem feito por nós. A justificativa soou um tanto forçada até para ele, mas a intenção por trás era clara. Era um convite para algo mais, um mergulho mais profundo na conexão que estava se formando entre eles, um passo ousado rumo ao desconhecido, impulsionado por um ciúme inesperado que revelara a ele a profundidade de seus sentimentos. O ambiente do restaurante, um dos mais exclusivos de Curitiba, projetado com uma elegância discreta que sussurrava luxo em cada detalhe, parecia quase opressor para Isadora. Ela estava acostumada com a simplicidade e o calor humano, não com o brilho polido de talheres de prata e o sussurro contido das conversas alheias. O ar formal, os olhares curiosos que se detinham em sua figura, tão distante da clientela habitual de Enzo, a faziam sentir um ligeiro desconforto. Enzo, por sua vez, estava em seu elemento, mas notava a sutil tensão em Isadora, a forma como ela ajustava a postura, a hesitação em seus olhos ao folhear o cardápio com preços exorbitantes. Ele se sentiu um pouco tolo por não ter considerado o impacto que aquele cenário teria nela. Enquanto a noite avançava, e o vinho ajudava a quebrar o gelo inicial, Isadora começou a se abrir. Com uma honestidade desarmante, ela falou sobre sua vida, revelando camadas de sua história que Enzo mal podia imaginar. Descobriu que Isadora era formada em psicologia infantil, um fato que explicava sua incrível conexão com Mariana e sua habilidade em lidar com o luto da menina. Seus olhos se acenderam ao falar de sua paixão pela área, mas uma sombra velou seu rosto ao mencionar o motivo de não estar atuando na profissão. Minha mãe adoeceu há uns 2 anos, ela contou, a voz suave. É uma doença crônica, cara. O salário da farmácia, embora não seja o que sonhei, ajuda a pagar o tratamento. Não tenho do que reclamar, me permitiu ajudar a minha família. Enzo ouvia absorvendo cada palavra, chocado com a força e a resiliência dela. Seus sonhos, ela revelou, incluíam abrir uma pequena clínica infantil um dia, um lugar onde o cuidado e o afeto pudessem ser acessíveis a todas as crianças. A confissão de Isadora preencheu Enzo com uma admiração ainda maior, e ele soube que era o momento de ser igualmente honesto. Tomando coragem, ele a fitou nos olhos, o coração batendo com uma intensidade incomum. Isadora, ele começou, a voz um pouco embargada, eu te convidei para jantar não apenas como agradecimento. Há algo mais. Eu me importo com você. De uma forma que não sinto há muito tempo. Não é só gratidão pelo que faz pela Mariana. Eu acho que estou apaixonado por você. As palavras de Enzo pairaram no ar, preenchendo o espaço entre eles com uma carga emocional. Isadora o ouviu, seu semblante sério, pensativo. Ela não desviou o olhar, mas uma preocupação evidente se instalou em seus olhos. Enzo, ela respondeu, usando o nome dele pela primeira vez de forma mais íntima, eu aprecio a sua honestidade, de verdade.
E o carinho que você tem pela Mariana? É lindo. Mas somos de mundos muito diferentes. As pessoas, o julgamento social, isso pesaria muito. E mais importante, a Mariana. Ela já sofreu tanto. Um relacionamento entre nós seria complicado. Poderia confundi-la, talvez até machucá-la se as coisas não dessem certo. Eu não posso arriscar isso. Eu preciso manter o foco em cuidar dela, e a nossa relação, por enquanto, precisa ser profissional. As palavras de Isadora, embora dolorosas, eram sensatas e carregadas de uma preocupação genuína. Enzo sentiu o peso da recusa, mas também a integridade por trás dela. A noite terminava, mas a complexidade dos sentimentos e das realidades sociais apenas começava a se desenrolar. A recusa de Isadora no jantar pairava sobre Enzo como uma nuvem escura, mas ele estava determinado a não desistir. Acreditava que a paixão que sentia era forte o suficiente para superar as barreiras sociais e a cautela dela. No entanto, a vida no topo, com seus interesses e intrigas, estava prestes a testar essa convicção de forma brutal. Cláudia, a assistente executiva de Enzo, era uma mulher de lealdade inquestionável e eficiência implacável. Mas sua lealdade, muitas vezes, vinha acompanhada de um preconceito velado e uma intromissão que Enzo, em sua bolha de privilégio, raramente percebia ou questionava. Certa manhã, ela entrou em seu escritório com uma pasta discreta e um semblante grave. Senhor Enzo, preciso que veja isso. É sobre a Isadora. Enzo sentiu um calafrio. O que é isso, Cláudia? Espero que não esteja insinuando nada. Ele já antecipava o que viria. Uma tentativa de Cláudia de justificar suas próprias reservas sobre a presença de Isadora na vida dele. Mas o que ela revelou pegou de surpresa. Cláudia deslizou algumas fotos sobre a mesa. Imagens nítidas de Isadora saindo de um edifício de escritórios, o letreiro discreto de Costa e Aguiar Advogados Associados, especialistas em direito de família, visível ao fundo. Eu fiz uma pequena investigação, senhor. Cláudia começou, a voz polida, mas carregada de insinuação. Essa mulher, Isadora. Ela anda frequentando escritórios de advocacia que tratam de divórcios e questões de herança. Parece que ela não é tão desinteressada quanto o senhor pensa. As palavras de Cláudia atingiram Enzo como um soco no estômago. Ele tentou se agarrar à negação. Isso é um absurdo, Cláudia. Que tipo de bobagem é essa? A Isadora jamais faria algo assim. Mas por mais que tentasse, a semente da dúvida já estava plantada. A imagem de Isadora, tão genuína e simples, colidia violentamente com a insinuação de que ela poderia ser uma interesseira calculista. A partir daquele momento, a forma como Enzo olhava para Isadora mudou. Ele se flagrava observando-a, buscando sinais, pequenas pistas que confirmassem ou negassem a acusação. Cada sorriso, cada gesto de carinho com Mariana, parecia ter um segundo significado. A confiança, antes construída com tanto cuidado, começou a ruir silenciosamente. A tensão se tornou insustentável. Em um dos dias em que Isadora estava no apartamento, Enzo a chamou para conversar. A pasta de fotos de Cláudia estava sobre a mesa, uma testemunha silenciosa de sua desconfiança. Isadora, ele começou, a voz tensa, os olhos fixos nela. Eu preciso que você me explique isso. Ele empurrou as fotos na direção dela. Isadora pegou as imagens, seus olhos arregalados de surpresa, que rapidamente se transformaram em magoa e desilusão. Ela olhou para Enzo, e a dor em seu rosto era palpável. Enzo, você está me investigando? Você realmente acha que eu faria algo assim? A voz dela tremeu, mas a dignidade não a abandonou. As fotos, sim, eu fui a esse escritório. Fui ajudar minha irmã mais nova, que está passando por um divórcio horrível. Ela está sendo esgotada financeiramente, e eu queria ter certeza de que ela teria o melhor advogado. E ironicamente Isadora continuou, a voz subindo um tom, o sarcasmo tingindo suas palavras. Também estava lá para perguntar sobre como o senhor poderia organizar a guarda legal da Mariana, caso algo acontecesse a você, Enzo, para que ela estivesse protegida. Eu estava pensando no futuro dela. A revelação de Isadora atingiu Enzo com a força de um tsunami. As peças se encaixaram de forma devastadora, expondo a profundidade do seu erro. Ele havia duvidado da única pessoa que havia trazido luz à sua vida. Ele se sentiu um tolo, um homem cego pelo próprio preconceito e pela paranoia de Cláudia. Eu não consigo acreditar que você pensou isso de mim, Isadora disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você sempre me verá como uma interesseira. Não há como eu continuar aqui, Enzo. Sinto muito, mas eu vou embora. E com essa declaração, a confiança foi irremediavelmente quebrada, e Isadora, sentindo-se traída e incompreendida, tomou a dolorosa decisão de partir.
A noite após a partida de Isadora foi a mais longa e agonizante na vida de Enzo desde a morte de Júlia. O apartamento, antes preenchido com a risada de Mariana e a presença calorosa de Isadora, agora parecia um túmulo de silêncio e arrependimento. Cada palavra dita por Isadora, cada lágrima em seu rosto magoado, repassava-se na mente de Enzo como um filme em loop. Ele viu a si mesmo, cego pela desconfiança e pelo julgamento, destruindo a coisa mais preciosa que havia encontrado. A semente da dúvida plantada por Cláudia havia germinado em um erro colossal. Ele havia falhado em confiar na pessoa que mais o havia ajudado, a mulher que trouxe de volta a luz para a vida dele e de sua filha. No dia seguinte, a primeira ação de Enzo foi confrontar Cláudia. Não com raiva, mas com uma autoridade fria e decepcionada. Cláudia, você agiu de forma inaceitável. Suas ações não só prejudicaram a mim e a Mariana, mas também violaram a privacidade de uma pessoa inocente. A partir de hoje, qualquer tipo de investigação pessoal ou julgamento baseado em preconceito será considerado motivo para rescisão. Entendeu? Cláudia, pela primeira vez em anos, pareceu genuinamente abalada. Enzo, então, discou para o advogado de Cláudia, comunicando seu descontentamento com as ações da assistente, deixando claro o novo padrão de ética e respeito que ele exigiria dali em diante. A culpa, ele sabia, era primariamente sua por ter duvidado, mas a atitude de Cláudia havia sido o catalisador. Ainda naquele dia, Enzo recebeu uma mensagem de Isadora: estarei aí para pegar as coisas da Mariana e me despedir. Seu coração afundou. Era a sua chance, talvez a última. Quando Isadora chegou, a formalidade em seu rosto era um escudo quase impenetrável. Ela foi direto para o quarto de Mariana, começando a organizar as poucas coisas da menina que haviam ficado ali. Enzo a seguiu, a voz um nó na garganta. Isadora, por favor, espere. Eu sinto muito. Eu fui um completo idiota. Eu sei. Eu deixei o preconceito e a minha própria insegurança me cegarem. As palavras da Cláudia. Eu deveria ter confiado em você. Em vez disso, eu a confrontei como se você fosse uma criminosa. Eu não mereço seu perdão, mas preciso que saiba o quanto me arrependo. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Você não tem ideia do quanto sua presença transformou nossas vidas. A minha, a da Mariana. Eu estava perdido, Isadora. Completamente. Você trouxe alegria, rotina, e me ensinou a ser um pai melhor. Por favor, não vá embora. Não desapareça da vida da Mariana. Ela precisa de você. Eu preciso de você. Nesse momento, como se o universo conspirasse, Mariana apareceu na porta do quarto, um pequeno desenho colorido nas mãos. Nele, 3 figuras de palito desajeitadas. Ela, Isadora e Enzo, de mãos dadas, sob um sol sorridente. Dora, olha, nós somos uma família, exclamou a menina, com a inocência que só uma criança possui. Isadora pegou o desenho, seus olhos marejados ao ver a representação daquela pequena família imperfeita que ela havia ajudado a construir. Enzo viu a barreira em Isadora vacilar, a mágoa ainda presente, mas o amor de Mariana tocando seu coração. Aquela pequena obra de arte era o elo, a ponte para uma possível reconciliação. Mariana, com seu desenho espontâneo, havia rompido o gelo. As lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Isadora enquanto ela segurava o desenho, os olhos fixos nas 3 figuras de palito unidas. Enzo percebeu a rachadura na armadura dela, a emoção transparecendo. Ele sabia que era o momento de empurrar, mas com a sensibilidade e o respeito que a situação exigia. Isadora, por favor, Enzo implorou, a voz rouca de emoção. Não vá embora. Eu sei que errei. Eu me arrependo profundamente de ter duvidado de você. Mas veja o que você criou aqui. Ele apontou para o desenho, para a conexão inegável que Isadora havia estabelecido com Mariana e, por extensão, com ele. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para recuperar sua confiança. Podemos ir no seu ritmo, no tempo que você precisar. Não precisa ser um relacionamento agora, se não quiser. Mas por favor, não nos abandone. Não deixe a Mariana. Isadora respirou fundo, tentando conter as emoções que a invadiam. A mágoa ainda era uma ferida aberta, mas a vulnerabilidade de Enzo e, mais importante, o amor evidente de Mariana, a estavam desarmando. Ela sentia o coração apertado, dividido entre a necessidade de se proteger e a forte ligação que havia criado com aquela pequena família. Enzo, ela começou, a voz ainda embargada, eu preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. O que você fez, doeu muito. Você duvidou da minha integridade, do meu caráter. Não é algo que se apaga da noite para o dia. Ela fez uma pausa, o olhar fixo no desenho em suas mãos, e então, um brilho de esperança surgiu em seus olhos. Mas eu vejo a Mariana. Eu vejo o quanto ela precisa de nós. E eu também me apeguei a ela.
Enzo sentiu um alívio percorrer seu corpo. Ela não havia fechado a porta completamente. O que eu precisar, Isadora. Eu aceito. Apenas me diga o que fazer. Isadora levantou o olhar, sua expressão séria, mas com um toque de determinação. Se houver uma chance, Enzo, ela virá com condições. Primeiro, teremos que estabelecer limites muito claros. Não posso continuar aqui como se nada tivesse acontecido, e nem podemos fingir que somos de mundos iguais. Segundo, e mais importante, precisamos ter conversas honestas. Sobre tudo. Sobre nossos sentimentos, sobre nossas expectativas, sobre os medos. Sem segredos, sem investigações. Se eu sentir que não há confiança plena, não vai funcionar. Ela colocou o desenho cuidadosamente sobre a cama de Mariana. Eu não sei se consigo, Enzo. Mas, eu vou pensar. Eu preciso desse tempo. E você precisa provar que pode ser diferente. Enzo assentiu vigorosamente, a esperança reacendendo em seu peito. Eu aceito suas condições, Isadora. Todas elas. Eu vou esperar o tempo que for preciso. E eu vou provar a você que mereço sua confiança. Eu prometo. O adeus dela foi com um aceno de cabeça, não um abraço, não um beijo. Ela precisava de espaço, e ele estava disposto a dar. Aquele não era um final feliz, mas um passo hesitante em direção a um futuro incerto, onde a reconstrução da confiança seria o alicerce mais importante. Uma semana se arrastou, cada dia parecendo mais longo que o anterior para Enzo. O apartamento, antes silencioso apenas em certos momentos, agora reverberava o vazio da ausência de Isadora e principalmente, daquela alegria contagiante que ela trazia para a vida de Mariana. Enzo respeitou o espaço que Isadora havia pedido, um ato de paciência que poucos em seu círculo social reconheceriam nele. Ele não ligou, não mandou mensagens incessantes. Apenas esperou, a cada toque do telefone, a cada notificação, uma pontada de ansiedade o atingia. A ausência dela era um lembrete constante de seu erro e do quanto ela se tornará essencial. Quando o telefone tocou no final da tarde do 7º dia, o coração de Enzo deu um salto. Era Isadora. Enzo, a voz dela soou mais firme do que da última vez, mas ainda com uma leve hesitação. Eu pensei muito. Precisamos conversar. Pessoalmente. Em um lugar neutro. Que tal o café da Rua 15 perto do meu trabalho? Amanhã, às 10 da manhã? Enzo sentiu um alívio imenso. Era um passo. Um pequeno, mas significativo passo. Sim, Isadora. Claro. Estarei lá. No dia seguinte, o café estava movimentado, mas Enzo conseguiu encontrar Isadora em uma mesa mais afastada. Ela estava simples, mas elegante, com a mesma calma que o havia atraído desde o primeiro dia. Enzo foi direto ao ponto, sem rodeios. Isadora, eu senti muito a sua falta. E a Mariana? Ela está diferente sem você. Eu não tenho desculpas para o que fiz, mas quero que saiba que estou disposto a tudo para reconstruir a sua confiança. Aprendi da pior forma o quanto você é importante para nós. Isadora o ouviu, os olhos fixos em sua xícara de café. A mágoa ainda estava lá, um véu sutil sobre seus olhos, mas havia algo mais, uma resignação, talvez, e uma aceitação da complexidade da situação. Eu também senti falta, Enzo, ela finalmente admitiu, a voz baixa. Senti falta da rotina com a Mariana, das brincadeiras. E por mais que me dou a admitir, senti a sua falta também. Você se tornou parte da nossa vida de um jeito que eu não esperava. E a Mariana, ela realmente acredita em nós, no desenho dela. Ela pegou o pequeno guardanapo onde havia rabiscado a mesma imagem de Mariana, as 3 figuras de mãos dadas. Ela merece que a gente tente, pelo menos. Mas precisamos ser realistas. Nossos mundos são muito diferentes, Enzo. Isso não vai sumir da noite para o dia. As pessoas vão julgar. E a confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Enzo assentiu, compreendendo o peso de suas palavras. Eu sei. E estou disposto a fazer o que for preciso. Não peço que apague o que aconteceu, mas que me dê uma chance de mostrar que posso ser digno da sua confiança. Podemos ir no seu ritmo, Isadora. Sem pressão. O importante é que a Mariana tenha você por perto, e que nós dois possamos construir algo honesto. O encontro no café não terminou com um abraço apaixonado ou uma declaração de amor eterna. Em vez disso, Isadora concordou em retomar os cuidados com Mariana, mas em um ritmo mais lento no início, para que ambos pudessem se ajustar e, mais importante, para que pudessem conversar. Aquele dia marcou o início de um novo capítulo, não um felizes para sempre, instantâneo, mas um caminho a ser trilhado com esforço, comunicação e a promessa de honestidade. O futuro para Enzo, Isadora e Mariana permanecia em aberto, um convite para a construção de uma família real baseada não na riqueza, mas na superação das diferenças e na força inabalável do afeto.
E assim, chegamos ao fim de mais uma história que nos aquece o coração e nos faz refletir. A jornada de Enzo e Isadora nos mostra que o amor pode, sim, florescer nos lugares mais inesperados, superando barreiras e preconceitos. Uma história de recomeços, de confiança e de como a pureza de uma criança pode ser a ponte para a felicidade. Se você se emocionou, torceu por esse casal improvável e se inspirou com a força de Mariana, não deixe essa emoção parar por aqui. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas. Deixe seu like nesse vídeo se você acredita em segundas chances e que a vida sempre nos reserva surpresas. E claro, compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que precisa de uma dose de esperança e um lembrete de que o amor, o verdadeiro, vale a pena ser construído. Fique ligado para mais histórias que vão te fazer sorrir, chorar e, acima de tudo, sentir. Até a próxima!